E o líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, André Figueiredo, afirmou que a demora no diálogo com o governo complica as votações. Janaína Camelo, como é que está a relação do Lula com o Centrão? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Evandro. Pois é, André Figueiredo, ele foi bem franco aí, tá? Sobre a relação do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados, para tentar construir a sua base, né, aliada aqui no Congresso Nacional e aí incluindo essas conversas com o Centrão. André Figueiredo, ele é uma figura importante porque ele é, como você disse, líder aí do chamado Blocão, que foi aquele bloco construído por Arthur Lira em abril desse ano e que se tornou o maior da Câmara. São 9 siglas, 9 partidos que fazem parte do Blocão, 173 deputados, ou seja, é quase 1/3 aí da Câmara dos Deputados, né? Muita gente. Então, ele deu essa declaração hoje, tá? O líder disse que, inclusive, ele é do PDT, que faz parte aí também do Blocão, ele acredita que há, sim, uma demora nesse diálogo do presidente Lula com o Congresso, o que acaba complicando as votações de interesse do Palácio do Planalto. Ele lembrou, inclusive, que a reforma tributária, que passou na Câmara dos Deputados no início desse mês, ela só foi aprovada ali no finalzinho, né, do semestre legislativo, um pouquinho antes dos deputados saírem em recesso parlamentar. E, segundo ele, isso, inclusive, foi uma consequência aí de uma articulação, na visão dele, mal feita pelo Palácio do Planalto, tá? Mas ele admitiu que o presidente Lula está aí de olho, está consciente de que é importante, sim, negociar com o Congresso e tentar manter aí, conseguir aliados do Centrão para sua base. Evandro. Ô, Janaína, falando em Centrão, a reunião lá entre Lira e Lula já tem data para acontecer? Olha, assim que o presidente Lula desembarcar aqui em Brasília, o que deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 31. Mas já teve uma pré-conversa aí, tá? Por telefone. Esse telefonema aconteceu hoje, partiu do presidente Lula lá do Palácio do Alvorada, onde ele está se recuperando desse procedimento médico que ele fez no quadril. E a pauta só podia ser uma, né? A pauta principal, a distribuição de ministérios para o Centrão. O presidente Lula, ele não se opõe, ele deixou claro que ele não se opõe a nenhum nome ou nenhum ministério específico, mas já foi batido o martelo de que farão parte do governo os deputados André Fufuca representando o PP e Silvio Costa Filho representando o Republicanos. Só não foi decidido até agora quais vão ser os ministérios que esses dois partidos vão assumir. O que o governo está fazendo agora? Ele está trabalhando aí redesenhar a esplanada e talvez até reacomodar ministros que possam perder os seus cargos nessa mudança toda, tá? Então a expectativa é a seguinte, que depois dessa reunião entre o presidente Lula e Arthur Lira, os novos ministros do governo sejam anunciados. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Vamos ver se essa agenda vai se cumprir. Quero conversar com os nossos comentaristas mais uma vez. Ô Dora, o líder, o deputado André Figueiredo, ali, líder desse blocão, ele falou que está havendo demora no diálogo com o governo e que isso está complicando votações. Você enxerga que está havendo essa demora e que votações têm sido complicadas mesmo por isso? Claro que não, o governo acabou de aprovar tudo, as coisas estão andando, a demora é porque o Congresso está em recesso. E outra, o deputado André Figueiredo está preocupado do partido dele, PDT, perder espaço para o Centrão. Essa é a preocupação dele, entendeu? Então, essa história de que, tá faltando... Aí, eu vi, ele deu uma longa entrevista hoje no jornal, e aí ele morde, assopra, tal... Fica aquela coisa assim, olha, tá tudo difícil, hein? Precisa de nós. É como quem diz, não nos tire aqui do nosso lugar, tá? Porque estamos bem grudados nessa cadeira. O PDT tem o Ministério da Previdência, eu acho que é um só. O presidente do partido,
o ministro é o Carlos Lupe. Exatamente. Eu acho que o André Figueiredo está até no lugar dele, né? No exercício da presidência. Essa é a preocupação, Evandro, não tem nenhuma outra, não. Pois é, inclusive, né, Koba, a gente está falando de uma semana aí até a última terça-feira em que Lula fez uma reserva grande de grana, né? Possivelmente e coincidentemente no momento em que essas votações estão acontecendo, em que há a possibilidade de uma entrada maior do Centrão no governo. A gente está falando de uma cifra de 10 bilhões de reais, de um total de pouco mais de 17 bilhões. Sim, mas eu acredito que ele está pretendendo gastar menos agora nessas emendas, nessa disposição do orçamento para os parlamentares, justamente pela mini-reforma ministerial. Pensando em acomodar esses partidos para não precisar gastar tanto com as emendas. Tem alguns ministérios que estão na corda bamba, alguns ministros, né, e ministras, como, por exemplo, a ministra do Esporte, o ministro dos Direitos Humanos, são alguns que já têm ali algum risco de perder o cargo justamente para acomodar o PP e o Republicanos nos ministérios, apesar deles não garantirem que serão base do governo, mas tanto faz garantir ser base ou não do governo se votar a favor do governo nas propostas que interessar ao presidente Lula, ao governo executivo. Enfim, é essa negociação que a gente tem no nosso presidencialismo de cooptação, cooptando mais 2 partidos nesses ministérios. Pois é, o Fábio Piperno no 3 em 1 costuma chamar parlamentarismo de extorsão, viu, Dora? Você acha que chega a esse nível? Olha, também tem presidencialismo de colisão, né? Lá naquele começo, que o pessoal não se entendia, para mim era presidencialismo de colisão, mas qualquer nome está valendo. Mas queria dar o meu pitaco primeiro nessa história de emendas, né? Porque eu acho que o problema não é emenda, mas são a tais das emendas PIX, gente, aumentou a beça em relação a 2020. O que é a emenda PIX? Aquela que vai direto, sai do ministério, direto para a prefeitura, que o deputado indicou, sem que precise haver projeto. E sobre a reforma ministerial, você sabe uma coisa, gente, eu acho uma graça, né? Já tem os ministros, né? Tem os ministros, mas não tem os ministérios. Então, são sumidades maravilhosas que têm qualificação profissional de A a Z. Não, pessoas que poderiam estar na presidência da República, né? Porque nada, o que menos, aliás, não se discute a qualificação profissional. Quem vai para onde? Não, o Fuca e Silvinho, né? Como chamam. Conheci muito o pai dele, deputado Silvio Costa. Tá bom, Fufuca e Silvinho podem ser do esporte, do desenvolvimento social, só não podem ser da saúde. Essa é uma graça, né? As pessoas muito competentes. São muito competentes. A capacidade desse pessoal é admirável, eles sabem fazer de tudo.